Bom, a gente tem o canal Valer um Livro e, basicamente, o nosso objetivo é mostrar que a literatura pode ser uma coisa muito descomplicada, porque as pessoas, no geral, colocam a literatura como aquela coisa distante, que não pode tocar, peça de museu, né? A gente não pode chegar perto. E o que a gente queria, desde o início, o Valer um Livro tem 3 anos agora, a gente acabou de fazer, inclusive. Parabéns! Parabéns! É mostrar que poderia ser muito mais fácil, mesmo quando a gente fala de livros clássicos, mas que a pessoa também poderia gostar de qualquer tipo de livro que chegasse até ela. Assim, eu estava comentando mais cedo sobre como a biblioteca foi importante na minha formação. Escolhi minha carreira por conta de uma bibliotecária amiga. Meu livro favorito é por conta de uma bibliotecária. E existe muito uma sensação em alguns grupos de que a internet está aí para atrapalhar a leitura. Então, se o cara está na internet, se ele está no celular, ele está se distanciando da literatura cada vez mais. E não precisa ser assim. A literatura é o que a internet é o que a gente faz dela. Então, existem várias pessoas, não só nós que falamos de literatura no YouTube, mas blogs, listas de transmissão, qualquer rede social que você vá, tem alguém falando de literatura, indicando livros, explicando livros, trazendo uma série de análises para a gente ficar mais próximo da literatura, né? E é interessante, né? Porque a gente sempre fala isso. Eu, por exemplo, tive um grande privilégio de nascer em uma família que tinha literatura em alta consideração. Mas isso é tão difícil, né? Tão complicado, que eu acho que parte desse nosso papel, que a gente tenta pegar para si, junto com um monte de gente, é justamente mostrar que, como o Guto falou, que os livros estão em toda parte e que a internet está aí para ajudar a fazer chegar, né? Porque a gente sabe muito bem o quão difícil é o acesso à literatura, e mais do que isso, a literatura, normalmente, quando a gente fala a literatura e as pessoas se assustam, é porque elas tiveram acesso pela primeira vez com aquele clássico no ensino médio, com aquele clássico que tiveram que ler para a prova. Então, assim, e que tinha um tom de obrigatoriedade, e que tinha um tom assim de várias pessoas com a cabeça assim te olhando e falando: "E aí, né? Você está entendendo tudo, palavra por palavra?" Então, assim, eu que tive, e sempre falo isso em todos os vídeos, em todas as palestras, em todos os lugares que a gente vai, eu que tive esse grande privilégio de entender a literatura de uma maneira desmistificada, eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer isso com todo mundo em casa, sabe? Que todo mundo que saísse daqui, que saísse desse evento, também tivesse essa impressão, que saísse daqui pensando: poxa, entendi, né? Livro é legal, literatura é legal, não é só aquilo obrigatório, não é só aquilo que eu tenho uma dificuldade de compreensão. A gente tem como esse grande papel, como a Bianca bem falou, né? Passinho a passinho, vídeo por vídeo, mas toda essa ideia de tirar esse peso que a literatura tem, tirar essa noção de que a literatura não está na internet, de que a literatura é só José de Alencar e Machado de Assis, né? Eu tenho um vídeo meu antigo que eu falo que parece que quando a gente pega a carteirinha de leitor, quando a gente assume que a gente é leitor, primeiro que é uma grande saída do armário, né? Parece que a gente tem que falar: viu, eu sou leitor, mas aí você recebe na sua casa uma carteirinha dizendo: parabéns, a partir de agora você só pode ler José de Alencar, né? Não pode ler outra coisa, no máximo ali um Shakespeare, mas aí você vai ter. E eu queria saber quem aqui recebeu essa carteirinha em casa. Porque a minha deu uma faltada. Eu não recebi essa carteira, infelizmente. Acho que ficou presa junto com a carta de Hogwarts. Né? Até agora eu também não recebi. Queria deixar aqui meu apelo, por favor. Correio, você sabe como atrasa, é difícil. Impressionante, né? Deve estar em greve, não sei. 27 anos já de greve, que eu estou esperando essas cartas. Mas essa carteirinha, né, que a gente brinca, essa carteirinha do leitor, a gente tem que aprender a rasgá-la também, né? A gente tem que entender que vocês todos são leitores e que todos nós somos leitores de uma maneira ou de outra. A gente tem um vídeo que a gente fez na Flip Pop,
que é uma feira literária que nasceu ali com uma questão, com uma resposta flip, que era a Festa Literária de Paraty, mas com literatura jovem, literatura voltada ao público jovem. E aí a gente fez uma pergunta para todos os escritores que estavam presentes, que era: é verdade que jovem não lê? Porque é isso que a gente recebe, essa frase que a gente recebe sempre quando a gente fala do Valer um Livro, né? Quando a gente fala que a gente tem um projeto literário, um projeto que visa falar com os leitores, todo mundo fala: meu Deus do céu, você tem 10 inscritos, coitada dessa menina, né? Coitada desse cara, estão falando com a mãe. Então, esse papel e esses eventos que acontecem aqui, isso que a gente vai fazendo aqui, e que cada um faz de um jeito, eu até vou puxar o saco aqui, eu sempre faço isso, a Ju vai me matar, mas aqui a gente tem 2 pessoas que fazem isso também muito bem, que é a Ju e a Ká, que estão aqui sempre vendo a gente fazendo tudo, e que também nos seus projetos, sendo em biblioteca, sendo no canal, sendo, enfim, na internet, e passinho a passinho, nem que seja com o vizinho, também tentam desmistificar e mostrar que essa carteirinha do leitor não chegou para ninguém, né? Apesar de todo mundo sempre mostrar que parece que para ser leitor a gente precisa só ler aquilo que é obrigatório, só ler aquilo que a gente não compreende de primeira, e que está tudo bem não compreender, né? Eu acho que isso é uma grande questão quando a gente fala da paixão literária, que é o tema dessa mesa, né? A paixão pela literatura e a mediação cultural, é a gente mostrar que está tudo bem você ler o que você quiser ler, que está tudo bem você não compreender de primeira, e que está tudo bem você ter não é todo mundo que começa logo com um Zezinho de Alencar. Eu sempre sou Zé de Alencar, gente, porque Iracema foi um livro muito difícil para eu compreender quando eu era mais jovem. Eu, que sempre tive um acesso à literatura, quando eu fui ler Iracema, eu falei: para que isso, gente? Para que alguém quer comparar uma mulher com uma ema? Não estou entendendo. Né? que bizarro. Então, assim, essa compreensão do que a gente faz, do que a gente tenta fazer, eu acho que é muito importante, antes da gente começar qualquer conversa, antes da gente responder qualquer pergunta, é a gente já tirar esse peso, é a gente começar essa conversa nessa manhã de quarta-feira. Estamos numa quarta-feira. Eu tô perdida na literatura, então vocês me perdoem. Eu entrei em Nárnia e nunca mais saí. E aí o tempo na literatura ele é meio relativo, né? Mas ainda assim eu acho importantíssimo a gente já começar com essa desmistificação, porque todos vocês são leitores e tudo que vocês leem é super viável, e está tudo bem vocês não irem no clássico de uma vez, e às vezes não gostarem também de alguns tipos de livro. Está tudo bem, porque é tudo um processo, faz parte mesmo, e a gente tem que tirar esse peso, e é esse o nosso papel, né? Total. E sobre a questão da mediação, tem algumas coisas que eu queria falar, aproveitar essa oportunidade. A gente nunca sabe quando vai acontecer de novo, não é mesmo? Eu não sei Guto, pelo amor de vocês... Deus, que eles têm que convidar a gente de novo. Convidam, por favor. Eu não sei quantos de vocês são bibliotecários, mas eu estudei em escola pública durante toda a minha vida. E até a 8ª série, ali, o Fundamental 2, a biblioteca da minha escola era um repositório de livros. Era um lugar cheio de pó. Não existia um bibliotecário na escola, não existia um profissional para fazer essa mediação. E a gente basicamente visitava a biblioteca para 2 coisas. Para assistir filme que professores queriam passar, para passar o conteúdo, porque só tinha uma TV e ela ficava lá. E 2, porque não tinha livro didático suficiente para a escola inteira. Então, quando a gente precisava fazer uma atividade, o professor fazia uma fila com os alunos, era um evento, assim. E aí a gente passava pela escola inteira até ir à biblioteca, aí pegava o livro, fazia atividade, e no final da aula todo mundo devolvia o livro porque outros alunos iam usar. Quando eu entrei na ETEC, né, eu estudei em ETEC, eu entendi o significado de biblioteca, que não era um lugar, era um acontecimento. Porque aí sim eu fui entender questões de curadoria, porque a Michelle, que era bibliotecária, ela fazia questão de conhecer cada um dos alunos, a história de vida, ela conversava muito com os alunos, para entender o que ela poderia indicar para essas pessoas. Depois ela começou um projeto de roda de leitura, então a cada mês tinha um tema diferente para a gente conversar,
O que era muito legal porque estimulava a leitura, para quem não tinha começado, mas também a leitura livre, né? De, cara, você pode ler o que você quiser. A gente que já estava no ensino médio, já estava naquela pressão de, ai, meu Deus, eu tenho que ler aqui o Curtiço, mas não é para você só ler o Curtiço, você tem que entender que tem o naturalismo, que era uma teoria científica, tipo, você não pode aproveitar a leitura. Então, ter alguém para fazer essa mediação foi extremamente importante. A gente no YouTube, todo mundo fica falando para a gente o tempo todo que o que a gente está fazendo não é construir uma audiência, não é, eu falo e vocês escutam. A gente está construindo uma comunidade. E eu acho que os bibliotecários fazem a mesma coisa. E a influência é isso, né? Você conhecer tão bem uma pessoa, todos nós somos influenciadores. Você influencia a sua família, seus amigos, qualquer pessoa com quem você convive, você emite uma opinião e acaba influenciando. Você não precisa de ter um canal no YouTube ou qualquer coisa que seja para você fazer esse papel. Então, com o mercado editorial do jeito que está, com toda a crise, com tanta livraria fechando, eu acho que o principal e o que deveria ser o nosso foco agora é construir essas comunidades e ser um lugar seguro para essas pessoas que querem conhecer mais, que querem mergulhar na literatura, porque essa é a única forma da gente conseguir construir um país mais leitor, sabe? A gente está disputando a atenção com todas as coisas. Eu aposto que, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão recebendo 700 notificações do WhatsApp, do Instagram, enfim. Então, só do grupo de família tem umas 15. Exato. Só de bom dia já foi 50 hoje, entendeu? Então, eu acho que o nosso objetivo aqui é pedir para a gente se aproximar, se apropriar desses meios, né? Eu acho que o WhatsApp e a internet não tem que ser vilões, eles têm que ser a sua forma de chegar neles. Por que não criar um grupo no WhatsApp em que as pessoas possam discutir leitura, sabe? Exato. E eu acho também que uma das coisas que a gente mais aprendeu com o projeto, com o Valer um Livro, é que tudo pode ser linkado com literatura, né? Absolutamente tudo. Então, aí entra também os nossos papéis, e quando eu digo nossos, eu digo de todo mundo que está aqui, enquanto influenciadores pessoais da vizinha, da mãe, do pai, do irmão, da tia, dos alunos, de quem frequenta a biblioteca, enfim, de todo mundo que a gente se relaciona, que é justamente mostrar que a literatura está naquela série da Netflix, né? Que a literatura está naquele textão do Facebook, que a literatura está... eu conheci, por exemplo, um clube de leitura que é feito pelo WhatsApp, né? E que a literatura ela vai entrando de uma maneira tão bonita dentro da história dessas pessoas, e a literatura salva, né? A gente teve agora uma apresentação maravilhosa de um rap poético slam, né? Então, assim, quando a gente pega essas funções da literatura e entende que a literatura salva, a gente começa a retrabalhar na nossa cabeça qual que é a função do livro, qual que é a função da literatura, né? Eu sempre uso aquele meme que, vocês vão me perdoar o palavrão, né? Mas que é o fuck the shit, I'm going to Narnia, que é uma menininha com uma malinha entrando dentro de um armário, falando, meu, sabe, não quero mais saber desse mundo, estou indo para Nárnia, porque esse é o papel da literatura, é debater um pezinho na realidade e um pezinho nesses universos paralelos, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia está conectado com a literatura. Sempre vai ter um livro, sempre vai ter uma coisa que a gente vai poder conectar. Eu acho que é esse o nosso papel, né? Principalmente com quem ainda não descobriu esse lindo mundo da literatura, que seria muito solucionável se todo mundo tivesse recebido a carta de Hogwarts, mas pelo visto ninguém recebeu. Importante lembrar. Importante lembrar, eu quero destacar isso. Hoje eu estou um pouquinho rancorosa com essa história, mas, enfim, eu acho que essa é a nossa ideia. Então, também, todo mundo, quando sair daqui, eu estou dando várias lições de casa, né? Mas todo mundo, quando sair daqui, além de compreender a literatura de uma maneira muito mais leve, também vai ter esse papel de entender que todos nós somos influenciadores e todos nós temos esse papel de ver literatura em tudo, né? E o Valer um Livro tem feito isso por nós, que inclusive está desgraçando a minha cabeça, é pesado para mim, entendeu? Que aí às vezes eu estou lá conversando com o meu cachorro, e eu falo, meu Deus do céu, lembrei de uma coisa da literatura que tem super a ver com isso que a gente está conversando, churros. Loucura, talvez, mas ainda assim, esses links literários que por muito tempo
esteve nas mãos somente de alguns tipos de líderes, né? Hoje está na nossa mão. Está na nossa mão chegar para minha irmã de 12 anos e mostrar para ela quanto que é legal. Ela que é apaixonada por K-pop, falar, K-pop? Sabe que tem uma escritora chamada Babi Dewitt, que ela faz lindos livros, ótimos livros young adult sobre K-pop, que tem personagens e bandas de K-pop. Então, assim, é você ir entrando por esses caminhos e mostrando que a literatura está em tudo, para no final você ficar indicando valer um livro. Por quê? Porque assim a gente ganha, porque a gente já fez um combinado, toda vez que vocês falarem valer um livro, a gente ganha dinheiro. Mentira, não é assim que funciona. Mas eu acho que o nome do nosso projeto tem isso, né? Que é para mostrar, de novo, que a gente está aqui pelo mesmo ideal, né? Quando o Guto estava falando, sempre quando o Guto conta a história da bibliotecária, da infância dele, e também depois da experiência que ele teve na faculdade, né, na universidade, eu sempre lembro daquela bibliotecária do Matilda, não sei se todo mundo assistia esse filme, que, né, tinha essa compreensão. Eu lembro daquela bibliotecária que via aquela criança entrando dentro de uma biblioteca e só lendo livro infantil, e que chegou no momento que ela deu, né, de livro infantil, e a bibliotecária chega nela e fala, vem aqui, que eu acho que você vai gostar disso, que tem a ver também. Então, e que, inclusive, Matilda é uma adaptação, né, de um livro, do Roald Dahl, e que pouca gente sabe. Então, olha aí, já é um livro, já é um filme mega que incentiva a leitura e que mostra que tudo pode ser literatura. Quando a gente lembra que ainda assim veio de outro livro, é mais ainda. Aliás, eu sempre falo Roald Dahl, gente. As pessoas que já me veem em outros lugares devem estar cansadas de eu falando de Roald Dahl. Eu tive o privilégio de, na sexta passada, fazer uma mediação com o Pedro Bandeira, e eu fiquei falando de Roald Dahl para o Pedro Bandeira, inclusive, porque eu tenho zero noção da minha vida, né? Mas ainda assim, porque o Roald Dahl é da Convenção das Bruxas, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, assim, olha como a literatura está em tudo, e como quando a gente pega filmes que está todo mundo assistindo, que todo mundo conhece, a gente consegue ainda linkar com a literatura, né? A gente ainda consegue fazer isso. Harry Potter eu nem vou citar, porque estou chateada aqui hoje. Cara, e é impressionante o quanto as pessoas ficam surpresas quando você fala que, sei lá, a Casa de Papel tem o livro, sabe? Quando a gente pega essas coisas que são muito conhecidas, as pessoas não fazem a menor ideia de que a literatura pode ser legal assim, porque as pessoas geralmente não falam, né? Seus pais não falam, tá vendo esse filme, essa série? Então, é de livro, é adaptado de livro. Por que você não conhece isso também? E as pessoas gostam, sabe? Não é como se elas tivessem uma grande resistência, porque ela fala, eu quero conhecer mais sobre esses personagens, sobre esse roteiro. Então, a partir de agora, todo mundo vai sair daqui, quando alguém estiver assistindo um filme, vai ficar com o livro do lado, assim, né? Tipo... Sim, muito Oi. legal, mas e o livro? Sabe? É isso. Esse papo sempre vai rolar. Inclusive, o Guto fez um ótimo link com a situação atual do mercado editorial. Eu não sei se está todo mundo por dentro, mas a gente está passando por uma crise gigantesca dentro do mercado de venda de livros. Livro nunca foi uma coisa que vendeu muito aqui no Brasil. O Pedro Bandeira sempre falou isso, que talvez seja porque culturalmente nós não estamos tão acostumados com, por exemplo, ler livros para as nossas crianças quando elas são mais novas. A gente não está tão acostumado com isso, apesar de que temos um afinco muito grande, principalmente os indígenas, principalmente a comunidade, enfim, as pessoas negras, que têm uma tradição com a oralidade muito grande, que eu acho que não é nem meu lugar de fala, mas é bem interessante esses mitos da oralidade que a gente tem, né, em território brasileiro, mas a gente não está acostumado a ler livro desde pequeno. De novo, a gente só vai ter o incentivo da literatura, a gente só vai conhecer o livro normalmente quando a gente já está na escola, que senão a gente não passa do vestibular, aí acabou sua vida, aí já era, ai meu Deus do céu, né? E a gente está nessa crise do mercado editorial, com um monte de livraria fechando, coisas que a gente nunca ia imaginar na nossa vida que ia acontecer. E agora a gente está ao mesmo tempo, o mercado está se reinventando com livrarias menores e que tem esse apelo de entender quem você é. Sim, e que entregam uma experiência para a pessoa, né? Não é só um varejo, vem aqui, compra o livro e vai embora. Não pode ser mais isso, entendeu? A gente não está vendendo um bloco de papel para as pessoas, a gente está vendendo histórias, as pessoas compram histórias, a gente compra histórias, a gente é movido por elas o tempo todo. Então, o texto que você recomendou, inclusive, sobre como as livrarias independentes estão driblando, fala muito sobre isso, né? Sobre a experiência que você proporciona para a pessoa,
Porque o livro ele precisa de um contexto. Quando você dá um contexto, fica muito mais fácil você apreciar, mesmo as questões de linguagem, porque aí, beleza, para quem gosta já de literatura, vai querer se aprofundar, vai querer saber do estilo do autor e tal, mas para quem não conhece, cara, se você me oferecer uma experiência bacana, eu vou querer participar, entendeu? Eu não vou querer ficar de fora dessa. Isso envolve a carta de Hogwarts? Não. Por enquanto, não, Tati. Mas eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou pegar aquele código de rastreio, ver o que eu posso fazer por Por favor, se você. você puder confirmar para mim aí. A gente fala mais do que a mulher do Yakut, gente. Vocês lembram da mulher do Yakut? Ficar passando na porta de casa e ficar conversando com a nossa avó? O nosso tempo está acabando, porém, eu espero que vocês peguem isso e levem para casa de vocês quando vocês saírem daqui.